Você já parou para pensar em como será o mundo nos últimos momentos da história da humanidade? Já imaginou ver, diante dos seus olhos, o cumprimento das profecias mais intensas da Bíblia? O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, revela de forma profunda e simbólica os eventos finais que ocorrerão antes da volta gloriosa de Jesus. E entre esses acontecimentos, há um capítulo que poucos compreendem, mas que é fundamental para entender a justiça de Deus. As 7 pragas do Apocalipse. Essas pragas, também chamadas de as 7 taças da ira de Deus, não são castigos aleatórios. Elas são o clímax do juízo divino sobre um mundo que rejeitou a misericórdia, desprezou a verdade e escolheu adorar o poder da besta. Ao contrário do que muitos pensam, essas pragas não recaem sobre todos os habitantes da terra, mas especificamente sobre aqueles que se renderam ao domínio do Anticristo, que aceitaram sua marca e se uniram a ele na perseguição aos fiéis de Deus. Antes das pragas, houve um tempo de graça. Deus enviou mensagens de advertência por meio das trombetas, apelos à conversão e arrependimento, mas essas advertências foram ignoradas. E agora, em Apocalipse capítulos 15 e 16, vemos a justiça de Deus sendo plenamente derramada. O juízo não é mais parcial, como era nas trombetas, que atingiam apenas 1/3 da natureza. Agora é total, irreversível e definitivo. A cena se inicia com João contemplando 7 anjos com 7 taças. Eles saem do santuário celestial, vestidos com linho puro e cintos de ouro, simbolizando pureza e autoridade. Esses anjos representam os executores da justiça divina. Em seguida, João vê um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar estão os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles estão em segurança, louvando a Deus com o cântico de Moisés e do Cordeiro, uma declaração poderosa de que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Esse cântico é essencial. Ele nos lembra que tudo o que Deus faz, mesmo quando parece duro aos olhos humanos, é profundamente justo. O juízo não nasce da raiva, mas da fidelidade à verdade, da defesa dos oprimidos, da resposta às orações dos que foram perseguidos. Então começa o derramamento das taças. A primeira taça é derramada sobre a terra, e surgem feridas malignas e dolorosas nas pessoas que aceitaram a marca da besta. Essas feridas não são apenas físicas, são a revelação exterior de uma corrupção espiritual profunda. Representam a consequência direta de uma vida afastada de Deus e entregue ao engano do inimigo. A segunda taça é lançada sobre o mar, que se transforma em sangue como de um morto. Toda a vida marinha morre. Se antes, nas trombetas, apenas 1/3 do mar era afetado, agora é o mar inteiro. Isso mostra o colapso total da criação diante da rebelião do homem. O mar, símbolo de povos e nações, se contamina. A morte se espalha. A terceira taça é derramada sobre os rios e fontes de água, que também se tornam em sangue. E um anjo proclama: Justo és tu, Senhor, que és, que eras e que hás de vir, porque julgaste estas coisas. Aqueles que derramaram o sangue dos santos e profetas agora recebem sangue para beber. É a resposta às orações dos mártires, como vemos em Apocalipse 6, que clamavam por justiça. Deus ouve, Deus responde. A quarta taça atinge o sol, que passa a queimar os homens com calor extremo, mas em vez de se arrependerem, eles blasfemam contra Deus. A mesma luz que deveria aquecer agora queima. É um juízo que revela o coração endurecido da humanidade. Mesmo diante do sofrimento, não há conversão, há revolta. Isso mostra que a rejeição a Deus não é fruto de ignorância, mas de escolha consciente. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Seu reino mergulha em trevas. Os homens, em agonia, mordem a própria língua de dor.
Mas, novamente, não se arrependem. As trevas que cobrem o trono da besta são simbólicas e literais. O sistema do engano é abalado. A sede do poder do anticristo é atingida diretamente. A verdade, que foi ocultada por tanto tempo, começa a brilhar, mas os corações continuam cegos. A sexta taça é talvez a mais estratégica. Ela seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Espíritos demoníacos, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, realizam sinais para enganar os reis da terra e reuni-los para a batalha final. O Armagedon. Esse não é apenas um confronto militar, mas espiritual. É a última tentativa do inimigo de destruir o povo de Deus e impedir o retorno de Cristo. Mas uma voz poderosa declara: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vigiar e guardar as vestes significa manter-se fiel, não se contaminar, permanecer puro no meio do caos, estar pronto para encontrar o Senhor. E então vem a sétima taça. Ela é derramada no ar e uma voz sai do trono de Deus dizendo: Está feito. A mesma expressão que Jesus disse na cruz ao vencer o pecado. Agora, essa palavra sela o fim do domínio do mal. Seguem-se relâmpagos, trovões, um terremoto sem igual, e a grande Babilônia é despedaçada. As cidades caem, as ilhas desaparecem, montanhas se movem, pedras de granizo pesando mais de 30 quilos caem do céu. É o juízo final, é o encerramento do grande conflito entre o bem e o mal. Deus põe fim à rebelião, e a terra que foi contaminada pelo pecado é limpa pelo fogo do juízo. Mas mesmo diante de tudo isso, muitos ainda perguntam: como um Deus de amor pode fazer isso? A resposta está no próprio Apocalipse. Antes das pragas, Deus enviou apelos de salvação. Enviou o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Advertiu sobre a marca da besta. Convidou todos ao arrependimento. Mas quando a última porta se fecha, quando a decisão final é tomada, o juízo vem. E ele vem como um ato de amor à verdade. Um ato de justiça em defesa dos que foram perseguidos, humilhados, mortos por causa da fé. Deus não pode permitir que o mal continue para sempre. O juízo é necessário para restaurar a ordem e inaugurar um novo céu e uma nova terra. E há uma promessa para os que permanecem fiéis. Assim como os israelitas foram protegidos nas pragas do Egito, o povo de Deus estará seguro durante esse tempo. Os que têm o selo do Deus vivo não serão atingidos pelas pragas. Eles cantarão, louvarão, permanecerão firmes mesmo em meio à tribulação. O Apocalipse não é um livro para causar medo, é um livro para despertar, para consolar os fiéis, para alertar os que dormem, para chamar os indecisos, porque ainda há tempo, ainda estamos no tempo da graça. Ainda é possível escolher. Não espere pelas pragas para se lembrar de Deus. Não espere o sol queimar, as águas se tornarem em sangue ou o juízo ser selado. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo de arrependimento. Que você e sua casa estejam firmes nesse tempo final. Que seu lar seja um santuário de fé, um refúgio de esperança, um espaço onde o nome de Deus é honrado todos os dias, porque em breve o céu se abrirá. Os anjos soarão a última trombeta, e Jesus voltará. E nesse dia os que perseveraram dirão: Este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Ele nos salvará. Amém.